Muito bem, vamos falar aqui hoje sobre 3 formas de organizar sua rotina de trabalho para você conseguir efetivamente fazer um trabalho melhor em menos tempo e lidar com essa sobrecarga às vezes que você pode estar vivendo, tá bom? Eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade humanizada e aqui eu ensino profissionais do mundo corporativo a vencerem todas as tarefas do trabalho e terem mais tempo livre. Então, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias aqui, tá bom? Então a ideia é a seguinte aqui, explicar para você como você organiza a sua rotina, 3 formas diferentes, para que você consiga lidar com alto volume. E não necessariamente você precisa sair mais tarde, não necessariamente você precisa fazer as coisas mais rápidas. A real é que você precisa fazer as coisas do jeito certo. Você precisa fazer o que precisa ser feito, efetivamente, né? Entender quais são as atividades mesmo que precisam ser feitas no dia, e fazer essas atividades numa ordem sequencial. E aqui é o seguinte, essa talvez seja uma das grandes chaves quando a gente fala da produtividade humanizada. A ordem execucional que você faz as coisas, ou seja, o que você faz primeiro, o que você faz depois, de fato vai fazer toda a diferença na sua rotina, na sua organização, em você sair mais cedo ou sair mais tarde do trabalho, em dar conta ou não das atividades que você tem que fazer. Muitas vezes eu vejo pessoas fazendo o trabalho de forma absolutamente espontânea, sem nenhum tipo de ordem, sem nenhum tipo de rotina. E aqui a gente vai falar sobre alguns pilares da produtividade humanizada. O primeiro deles é a criação de uma rotina. Uma rotina de trabalho. Organizar uma rotina de trabalho não significa que você vai ter uma rotina rígida. Não significa que você sempre vai fazer as mesmas coisas. Até porque sempre, essa coisa de sempre e nunca, é muito definitivo, né? No mundo de constante mudança, é complicado a gente lidar com isso. Especialmente quando a gente fala de produtividade, especialmente quando a gente fala de mundo corporativo. Então a gente vai ter que lidar com rotina, a gente vai ter que lidar com uma organização e priorização. O segundo passo para a gente trabalhar dentro de uma metodologia SMART, que é a metodologia que eu ensino para os meus alunos, é a gente trabalhar o cuidar de si mesmo, o cuidar das nossas escolhas e o cuidar do nosso tempo. A organização e a priorização, elas entram muito nesse lugar de cuidar das suas escolhas, né? O tempo inteiro a gente está fazendo escolhas, então a gente precisa de fato entender que uma das formas, ou todas as formas, elas vão olhar muito para essas escolhas que nós fazemos. Quando? No tempo. O quarto pilar aqui que eu quero trazer da produtividade humanizada é a gente olhar para o foco. É como a gente está cuidando do nosso tempo. Todos nós temos 24 horas no dia e é importante que você entenda como você está usando essas 24 horas. No sentido do seguinte, se eu tenho uma ordem para fazer as coisas, uma sequência, e se eu tenho uma priorização muito clara, porque eu sei as escolhas que eu faço, eu vou colocar foco nessas escolhas. Então, por que é importante você criar uma organização? Por que é importante você ter uma rotina de trabalho? Primeiro, porque cada vez mais a gente tem mais trabalho em menos tempo para fazer. Isso pode conectar até numa tendência ou numa frase que muitas empresas falam, que é, aqui a gente precisa fazer mais com menos. Na sua empresa já aconteceu isso? Se a gente precisa fazer mais com menos e talvez uma possibilidade de contratar alguém não seja uma possibilidade viável, a gente precisa entender como fazer melhor, né? Porque não adianta só fazer mais rápido. Não adianta só fazer mais, a gente precisa fazer melhor, porque senão a gente fica ocupado o dia inteiro, não é produtivo de verdade, não é reconhecido, não cresce na carreira, não consegue atingir nossos objetivos e aí fica pior, né? A gente entra num ciclo de improdutividade. E a segunda coisa é que se eu organizar muito bem minha rotina de trabalho, eu ganho tempo no trabalho e ganho tempo fora dele, eu consigo sair no horário. E se eu saio no horário, eu consigo ter mais tempo para minha família, eu consigo ter uma previsibilidade maior do tempo que eu posso usar para um projeto paralelo, para um plano B, eventualmente, para um hobby que eu quero praticar, para uma atividade física que eu quero praticar. Muitas pessoas se queixam que não tem tempo para atividade física. A gente precisa organizar o dia. E para organizar o dia, é natural que você precise organizar as 8 horas de trabalho, porque 1/3 do dia é o trabalho, né? Então, quais são essas 3 formas que a gente vai utilizar? Eu vou explicar como fazer isso, tá bom? Então, presta atenção, anota e já vai aplicando, você já pode aplicar. A primeira forma de você organizar uma rotina é você olhar sempre para o seu dia seguinte e organizar o seu dia seguinte por blocos. Blocos de atividades, blocos de reuniões, blocos de trabalho focado, blocos de cobranças, blocos de delegação. Imagina que na sua agenda de 8 horas existem vários tempos ali. Então a minha recomendação, uma das recomendações é que você olhe aqueles tempos e reserve na sua agenda o tipo de atividade que você vai fazer. Não é para escrever a tarefa lá, é para você reservar na sua agenda o tipo de atividade. Então olha a sua agenda agora e veja quais são os tempos que você tem ali hoje, entre aspas,
livre ou sem planejamento. E marca ali, ó, naquela 1 hora eu vou realizar muitas atividades de delegação. Naquela 1 hora eu vou ter tempo para minha equipe, eu vou colocar pessoas na agenda. Quando a gente fala isso, por exemplo, na liderança, colocar pessoas na agenda é você reservar um tempo, planejar um tempo. Então, o bloco de tempo é uma das ferramentas mais poderosas de planejamento e foco, para que você organize o seu dia e crie uma rotina. Então, vamos supor, criar rotina é criar repetição. Vamos supor que toda terça-feira, às 8 da manhã, você vai se conectar com pessoas do mercado por meio de mensagens do LinkedIn. É um jeito de criar uma rotina. Quer criar para o trabalho? Toda quinta-feira, às 9 da manhã, eu vou fazer a coleta de informações do meu mercado para poder aplicar dentro do meu negócio. Toda quinta-feira, às 9 da manhã. E aí você vai criando ritmo para as coisas. Isso é um jeito de organizar a sua rotina, por blocos de tempo. E você, obviamente, nesses blocos de tempo, você vai colocando aquilo que é mais importante para você. A segunda forma de você organizar a sua rotina é você organizar por prioridade. Assim, muitas pessoas começam o dia pela tarefa mais difícil, outras pessoas pela tarefa mais fácil, outras pessoas pelas tarefas menos complexas. Você pode olhar para todas as suas tarefas e planejar o seu dia por prioridade. Então, desse horário até esse horário eu vou fazer as tarefas fáceis. Desse horário até esse horário eu vou fazer as tarefas difíceis. Desse horário e desse horário eu vou fazer as tarefas médias. Quando você cria a complexidade e a urgência daquela tarefa, você pode organizar pelo que é prioridade. Né? É um jeito de organizar? É o jeito mais eficaz? Depende. Depende dos seus níveis de energia, por isso que cuidar de si é um dos pilares do Trajetória Smart, porque você precisa entender seus níveis de energia, como que você consegue performar melhor, se é de manhã, à tarde ou à noite, e aí organizando o seu dia e combinando as suas atividades com os seus compromissos de acordo com o seu autoconhecimento produtivo, que eu chamo. Então esse é um outro jeito, organizar por prioridade. Para isso você precisa definir a prioridade, criar os critérios de priorização para cada tarefa que você tem. E o terceiro tipo é organizar por tipo de tarefa. Né? Isso tem muito a ver com as tarefas fáceis, médias e complexas. Às vezes a gente organiza por tarefas mais importantes, tarefas urgentes e tarefas circunstanciais, por exemplo. Ou a gente pode organizar por tarefas fáceis, tarefas médias, tarefas difíceis. É diferente. Prioridade tem a ver com tempo, tipo de tarefa tem a ver com complexidade. São duas coisas diferentes. Por exemplo, como eu organizo? Eu organizo por blocos de tempo e combino esses blocos de tempo por tipo de tarefa. Então, por exemplo, eu tenho lá 30 minutos todos os dias na minha rotina, no começo do dia, das 9 às 9h30, para realizar tarefas simples, tarefas fáceis, que é um tipo de tarefa que eu explico no Trajetória Smart. Então, naquele período de 30 minutos, todos os dias, eu vou dar tração para tarefas simples, como ligar para as pessoas, cobrar a resposta de alguma coisa, marcar uma reunião, ligar para alguém, são tarefas muito fáceis. Então, eu tenho uma rotina como essa. Eu também tenho uma rotina que todas as sextas-feiras são os dias, e eu reservo isso o dia inteiro, eu fecho a minha agenda na sexta-feira para trabalhar em projetos complexos. De novo, um bloco de tempo e o tipo de tarefa. Então, você pode organizar por tipo de tarefa, você pode combinar tipo de tarefa com bloco de tempo, você pode combinar tipo de tarefa, bloco de tempo e priorização. Mas tudo isso só é possível quando você tem clareza sobre as coisas que você faz. Quando você tem clareza sobre os seus objetivos. Quando você tem clareza sobre o tempo que você tem e as atividades que você precisa realizar nesse tempo. E tudo isso tem a ver com essa administração de todas as suas atividades. A gente organiza uma rotina para fazer o nosso trabalho nas 8 horas que a gente tem. E quando você organiza essa rotina, você tende a ter mais tempo dentro do trabalho para realizar atividades relevantes, e não só operacionais, e tende a ter mais tempo depois do trabalho, porque você sai no horário, você tende a sair mais vezes no horário, e aí você tem tempo para administrar outras coisas da vida. E é exatamente isso que eu quero falar no próximo vídeo, como administrar melhor, 5 passos para você administrar melhor carreira e vida. Então, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber o próximo vídeo que vai falar sobre os 5 passos para você administrar trabalho, carreira e vida. Beleza? Tamo junto, grande abraço, fiquem com Deus e apliquem aí e me falem como que vocês estão organizando a rotina do seu dia. É por prioridade? É por tempo? É por tarefas? É por bloco de tempo? Comenta aqui e a gente vai conversando. Quero te ouvir. Abraço.